Bora, fiel, se liga agora nesse programa aí com o Mano, com o Benja e os convidados falando sobre a vitória do Corinthians ontem contra o Mirassol. E o Mano causa uma polêmica falando que os jogadores do Mirassol não jogariam no Corinthians ou no qualquer outro time grande porque a pressão é muito diferente. Eu já vi comentários aqui de torcedores do Timão falando que deveria contratar o time do Mirassol inteiro. Não é bem assim, hein? Também concordo com o Mano, se liga só, deixa o seu like, se inscreve no canal, então sem mais enrolações, bora pro vídeo. Vai começar, o Edu Marangon, você gostou do show do Corinthians ontem em Itaquera? Gostei da posse de bola, da mais oportunidades, mais chances de gol do Mirassol. Mas vocês ganharam, time grande assim. Que coisa, né? O futebol mudou, né? Hoje o que vale é gol, né? O que vale é gol. Posse de bola dá um ponto? Não dá. Jogar melhor primeiro tempo dá um ponto? Se você entendeu o final da minha resposta... Você foi irônico. Não, imagina. Você é irônico. Você é sempre irônico. Eu sou verdadeiro, eu falo a verdade, você sabe disso. Por isso que eu não tenho nariz grande, porque eu falo a verdade. É nóis. Juntar nós dois aqui, os caras estão morrendo. Não, mas olha, o Mirassol jogou realmente. Jogou bem, jogou muito bem. O Mirassol jogou muito bem, mas aquele que eu falo, principalmente jogava. O time que joga contra o Corinthians fora, dentro da arena, tem que matar, porque foi senão pênalti. O Corinthians vai matar, eu acho que foi. Foi pênalti, Michel? Foi. Por que você demorou pra responder? O que você pensou? Não, porque eu acho que foi. Foi pênalti, Barolo? Foi pênalti. Foi pênalti, mano? Foi, e vou te falar, Benji, tem muita gente comparando esse lance com o lance do Bruno Henrique, que todo mundo tava descendo o cacete falando que não foi pênalti. Gente, essa é uma situação que não dá nem pra comparar. O Yuri Alberto, ele tá à frente do Reinaldo, ele tá com o gol aberto, o goleiro não tá ali apto a fazer a defesa, porque o Walter tá praticamente no meio do gol. Se o Yuri Alberto fosse fazer a conclusão, se o Reinaldo não puxa o ombro do Yuri Alberto, obstruindo a passagem dele ali, interferindo no movimento, ele chegaria pra fazer o gol sem goleiro, Michel. Então não cabe a comparação com esse lance do Bruno Henrique, que deram aí a favor do Inter, que esse sim foi um absurdo. O Kaká tá com o braço nas costas do Bruno Henrique, mas em nenhum momento aquele braço nas costas é o suficiente para derrubar o jogador do Inter ou puxar o jogador do Inter. Então não cabe a comparação. O lance de ontem foi pênalti, o do Bruno Henrique não foi. Agora, o Mirassol realmente jogou muito bem, né, mano? Não adianta, velho. Não, mas, Benja, essa vitória do Corinthians, mesmo o Mirassol jogando o que jogou e o Corinthians vencendo da forma como jogou, porque o placar não traduz o que foi o jogo. O placar não traduz. O Mirassol foi muito bem. E quem vê o placar só 3-0 e fala que o Corinthians deu um show, não deu. O Corinthians, em muitos momentos, ele estava aquém do Mirassol. O Mirassol, com 3 minutos de jogo, já tinha tido 2 chances de gol. O Corinthians, ele acha o gol ali nesse lance do Yuri Alberto ali, que o Reinaldo acaba fazendo obstrução, ele não consegue chegar, abre o placar aí num gol bonito do Michael de pênalti, porque o Michael sim bateu o pênalti. Gol bonito de pênalti, mano. Gol bonito. Ah, vai dormir, mano. Gol bonito de pênalti. Você quer o quê? Prêmio Puskas? Não, mas é que tá, o Michael ele bate forte e no canto. Você não vai falar nada? Esse lance é indefensável pro goleiro. Gol de pênalti bonito. Mano, vai dormir, gol bonito. Esse é o pênalti mais comum que se bate, é esse. É que você não entendeu. É que você não entendeu, ele tá querendo mandar uma mensagem. Esse lance, ó, o Michael ele bateu na bochecha da rede. Você entendeu? Ele bateu na bochecha da rede. Ele foi um golaço. Por que você não fala assim, ó? De vez de falar gol bonito, você fala assim, ô Yuri Alberto. Mas era isso que eu ia falar. Então pronto. Aí, Yuri Alberto, aprende como se bate pênalti. Não aquela merda daquela cavadinha de CD do inferno. Agora o Michael bateu certo. Pênalti bem batido é isso, é rasante no canto, na bochecha da rede. Um dos 5 pênaltis mais bonitos da história do futebol mundial. Ó, um outro cara que bateu bem aí foi o zagueiro do Flamengo. Léo Pereira? Contra o Estudiantes. Mandou na gaveta, uma paulada na gaveta. Mas esse pra você coloca entre os 5 mais da história. Não, da história não, mas foi um gol bonito de pênalti. Não falei que foi uma pintura, mas ó, é pênalti rasante no canto, pegou na bochecha da rede. Não. Pegou na bochecha porque o goleiro pegou na bola. Então, mas justamente isso prova o quanto foi bem batido, porque foi uma paulada. E o Walter, grande do jeito que ele é, ele acertando o canto, a chance dele conseguir fazer a defesa se o pênalti não é tão bem cobrado, é muito grande. Mas aí o Corinthians ele abre o placar, Benja, e isso não faz do Corinthians melhor no jogo. Porque o Mirassol continua ainda tocando a bola de maneira organizada dentro de campo e o Corinthians tendo muitas dificuldades. No segundo tempo, quando volta, e o Corinthians ainda consegue fazer o segundo gol, o gol do Yuri Alberto, o Mirassol estava melhor que o Corinthians ainda no jogo. O Mirassol parecia que era o mandante ontem. E que isso continue até o final do Brasileiro, da Copa do Brasil, que o Corinthians jogue mal e ganhe. Ô Edu, você que jogou bola, você que foi treinador, me explica um negócio, por que o Mirassol consegue montar um time competitivo, bem armado, sem ter nenhuma estrela, sem ter nenhuma vedete, né? Tem o Reinaldo, mas o Reinaldo não é estrela. Sim. E por que os times grandes não conseguem fazer o que o Mirassol faz? E o interessante é que quem está lá coordenando tudo isso é o Paulinho. Ex-Corinthians. Ex-Corinthians. É um time que vem numa base boa do ano passado, da Série B. Você vê que a maioria da base do time, a base do time do Mirassol é do ano passado.
Então, quer dizer, eles enxertaram com alguns jogadores um pouco mais experientes, o caso do Reinaldo, o centroavante me fugiu, o uruguaio, se não me engano, é um jogador que já jogou no Bolívar, é um jogador já um pouco mais rodado, que é um jogador que já tem um pouco mais de cancha, e ele veio com a base montada, enxertou e continuou mantendo. O treinador vem fazendo um bom trabalho. O Mirassol é um time mais bem montado que o Corinthians hoje pra você? Hoje sim. Do que o São Paulo? Também acho que sim. Do que o Santos? O Mirassol metiu os 3-0 no nome deu, fácil. Hã? O Mirassol metiu os 3-0 Do jeito que tá jogando. O Mirassol hoje é um time mais bem montado que o São Paulo, Barolo? Muito mais. Você acha, Michel? Muito bem treinado. O Mirassol é mais bem montado que o Vasco hoje? Muito mais. Que o Grêmio? Muito mais. Que o Inter? Muito mais. Que o Mas tem uma Santos? diferença também. Muito mais. Mas, ô Benja, se você coloca, por exemplo, com todo respeito ao Mirassol, mas se você coloca esse time do Mirassol com a camisa do Vasco, a pressão é outra. É outra, Edu? É óbvio bem. que é. Porra. Mas eu acho que um time que vem da segunda divisão e consegue manter durante toda a temporada um nível do jeito que vem mantendo, Caramba, é vamos muito falar a difícil. verdade, nem Independente mais da otimista. camisa, mano. Independente da Mas, ô, camisa. Michel, nem o mais eu acho que a otimista, gente torcedor não, do Mirassol, não pode se tirar o acreditaria que ia crédito chegar onde do chegou, e que tá vem chegando. fazendo o Mirassol. Não, mas eu Mano, tô tá tirando mérito. crédito? Não tô Mano, tirando tá tirando crédito. mérito? Mas vamos lá. Quer vamos trocar lá. a camisa? Se você é dirigente do Mirassol, você vai disputar o seu primeiro ano na Série A. A principal ambição é estar entre os 5 do brasileiro? Não é. A principal ambição do time do interior, que nunca hoje frequentou a Série A, é justamente a permanência na Série A. Não é chegar entre os 5. O Mirassol está fazendo um campeonato fantástico e não é aqui tirando mérito, muito pelo contrário, não é aqui falando mal. O Mirassol montou um time extremamente competitivo e dá para ver porque o Mirassol, ele, inclusive, contra os grandes, ele tem sido realmente um adversário muito duro. Porém, se você pega esse mesmo time do Mirassol e coloca num Grêmio, num Vasco, a pressão é outra. Mas O a próprio motivação torcedor vai dos torcer caras também é nariz. outra. É outra. Então, mas Você o torcedor vai torcer nariz. contrataria o zagueiro do Mirassol ou o Kaká? Pra falar a verdade, olhando assim esse cenário, nenhum dos dois. Nenhum dos dois. Mas esse James, né? O zagueiro do Mirassol tá jogando muito. Muito bom, Tá jogando então. muito. Mas se você traz um cara desse pro Corinthians e ninguém sabendo quem é, Edu, gera realmente ali uma repercussão até negativa Não, por mas- parte da Ah, torcida. o Corinthians trouxe o Ralf do Barueri. Mas era um outro contexto, bem. Paulinho do Bragantino. Mas quando o Corinthians trouxe Ralf, quando o Corinthians trouxe Elias, quando o Paulinho. Corinthians trouxe Paulinho, esses caras, eles não chegaram pra jogar, eles chegaram pra maturar dentro do time e aos poucos ir entrando. Ó, eu o Corinthians lembro- já tinha uma base formada, Benjamin, e esses caras foram inseridos dentro de um time que tava pronto. Eu lembro que eu diferente, tava no posto de gasolina aqui na minha casa com o Estevão Soares, que é meu vizinho. O Estevão tinha sido técnico do Barueri. Sim. O Estevão tava no posto e ele falou, ó, o Corinthians contratou um jogador lá do Barueri chamado Ralf. Estevão, eu não esqueço isso. O Estevão falou assim pra mim, na hora que ele entrar de titular, ele nunca mais sai, só sai pra ir embora. Isso ele cantou a bola antes. Agora, você acha, Barolo, que a pressão do Mirassol, esse time do Mirassol com a camisa de São Paulo, a pressão era outra, não ia aguentar? Não, eu acho que a pressão era outra, mas a gente também tem que destacar, eu fico me perguntando se o Mirassol se endividou para montar esse time, se o Mirassol trouxe o Rames Rodrigues para montar esse Oscar. time. Como é que foi, como é que eles foram buscar esses jogadores? Será que era empresário, tem amigo de empresário que tem que trazer? Como é que foi a organização dos dirigentes do Mirassol? Tem isso, pra ter mano, esse que é o outro time, lado entendeu? do time grande também. Esse é o E o Barolo e outra levantou um questão. negócio que ele tem razão também. Mas você prova- no a Palmeiras prova- tentou montar o bom e barato. Aconteceu Não. o que com o Palmeiras? Quase caiu, irmão. Não. É diferente. Ué, como? Não. Gente, time grande é outra pressão, é outra repercussão, a torcida fica em cima. Esses caras que estão se destacando no Mirassol e estão jogando muito bem, Benja, ele não tem aí 5 mil, 10 mil, 15 mil, 30 mil gritando contra ele dentro do estádio quando o time tá mal, gente. Mas, mano, o Bragantino também não tem, não ganha nada, Mas não tem, mas é que tá, ô também Barolo, a não tem pressão torcida. é O a Bragantino mesma coisa. nada mais é do que uma barriga de aluguel, gente. Não é barriga de aluguel. Mas aí Não é barriga O de Bragantino aluguel. não é formado, Benja, pra ganhar títulos. O Bragantino, ele forma jogadores aqui e o grupo do Bragantino vende pra fora, gente. Sim, mas e Bem, na hora da decisão, o jogador vai falar, Agora não quero agora ganhar assim, ó, vai título. contratar o jogador, aí você pergunta, já jogou com 50 mil? Não contrata. Sabe? Não sei. Existe, mas não é isso. Gente, eu tô falando, se você monta esse time do Mirassol, que, repito, hoje é muito competente, diante do que tenha sido apresentado, pelo que tá mostrando. Porém, se você joga esse mesmo time do Mirassol com a camisa do Vasco, possivelmente hoje já tá brigando pra não cair. Cara, Benja. eu A não pressão é diferente. vejo muita diferença Você não do acha time que é do pressão Vasco com o você, time do por exemplo, Mirassol. ir no Maracanã 70 mil, você chegar lá e ganhar do Flamengo, não é pressão? Mesmo
Mas pra esses caras é o jogo da vida, Michel. É diferente, cara. Agora, por exemplo, o torcedor do Mirassol, ele tá em êxtase, Benjamin. Se o Mirassol permanecesse na Série A, como a Chapecoense, quando chegou na Se for esperar, você vai acabar o programa. Aqui tem que atravessar um outro, aqui não tem educação. O grande problema que eu acho é o seguinte, tudo bem, você fala, vamos trocar camisa. Pega a camisa do Mirassol, põe a camisa do Corinthians. Os caras vão. Você não falou que a oportunidade da vida deles é jogar contra o Corinthians? Sim. É jogar no Maracanã contra o Flamengo? Imagina esses caras saindo do Mirassol jogando no Corinthians. Porra. Mas a bola queima, ô Edu. Não queima. Que é maior motivação que isso. Pode ser que alguém... Que jogava no interior, o cara era um monstro. Chegou no time grande, o cara não conseguiu ir pra frente. Mas pode ser que não generaliza também, isso pode acontecer. Tem exemplo contrário. Chegou no time inteiro. Exatamente. Não, mas não são todos, não. Mas é que eu tô colocando aqui uma camisa, por exemplo, desses caras que estão no Mirassol. Tem jogadores que já passaram por grandes clubes ali também, o próprio Walter, o próprio Reinaldo, enfim. Mas a grande maioria, Benja, dos jogadores que estão no Mirassol, Deus queira que um dia eles vão também para um grande clube e consigam brilhar e arrebentar. Mas se você transferir hoje esses 11 caras, esses 20 caras, esses 30 caras que estão no Mirassol e coloca com a camisa do Vasco, numa crise danada que o Vasco tá, a torcida martelando todo mundo, esses caras não conseguem jogar. Eu vou divergir em 80%, 20% eu vou concordar. É aquilo que eu falo sempre. Pra mim o futebol mudou pra caramba. Futebol mudou pra caramba. Pra mim, torcida não ganha mais jogo. Sim. Morumbi lotado, bicho papão da Libertadores não ganha. Quanto tempo que o Corinthians não ganhava na Arena? Desde Quanto tempo que o Corinthians não ganhava na Arena? 3 meses. 5? 4 meses. Não completou o quinto ainda. 4 meses, Barolo, que o Corinthians não ganhava na Neoquímica Arena. Pelo brasileiro. Então esses jogadores sentiram. Então, torcida, camisa, então pra mim não muda nada. E hoje, pra mim, o futebol é muito igual. Todo mundo joga mais ou menos a mesma bola. Todo mundo treina igual. Fisicamente fisicamente parecido. Aí você pega um time bem treinado, bem estruturado, que paga em dia, entendeu? Vai jogar com o Corinthians lá, vai jogar com o São Paulo lá. Os caras não estão nem aí. Gente, a LDU eliminou o São Paulo lá e cá. Você não acha que o São Paulo sentiu? No Morumbi, os jogadores de São Paulo estavam tudo borrados, então, sentiram o baque, então qual que é a diferença de São Paulo pro... A LDU, Benja, ela não tem hoje a pressão que o São Paulo tem. Não tem a pressão. O São Paulo é um time hoje então que a torcida tá a pé da vida. Então vou te falar. Então te desculpa. Se o cara vai jogar no São Paulo, no Corinthians, no Flamengo, no Palmeiras, no Vasco, no Atlético, se o cara não aguenta pressão, mas não é que então não pode ir. Não aguenta pressão, mas isso mexe com o psicológico do cara. Então o cara não pode jogar, mano. Deveria. O cara não pode jogar, Michel. Você jogou São Paulo, você jogou Palmeiras, você jogou Seleção Brasileira. Ô, Michel, você não tem... Então não joga, pô. Não, eu acho que... Eu não concordo com o comentário. Eu também não, nisso eu também não. Desculpa, mas não tem como. Mas se você perder 3 eu acho que aí é muito de ambição. Você não acha que pesa? Não, mas vamos lá. Eu acho que é muito de ambição. É como você falou. Eu acho que imagina seja lá qual for, jogador do Mirassol, que sai do Mirassol e veste a camisa, seja do Corinthians, do Palmeiras ou do São Paulo. Irmão, é algo que... Pro cara falar assim, pô, é uma ambição, é algo que ele vai fazer, ele vai trabalhar, ele vai entender que, lógico, que a pressão ela vai ser maior, mas imagina ele lidando num clube, o clube vencendo, ganhando, é maravilhoso. Você, pô, vestir a camisa do São Paulo, time bem, brigando pra ganhar, brigando pro Libertadores. Cara, é espetacular. Ele mesmo estando no Mirassol, ele entende que ele vai pro Corinthians, ele vai pro Palmeiras e vai ter essa pressão. Agora, eu não concordo pra você que um clube não vai contratar. Por exemplo, o São Paulo fez isso, contratou jogador de nome, jogador caro, que não rendeu. Por que o Barleta não deu certo? Hoje é mais fácil. O Palmeiras contratou um outro cara do Campeonato Paulista que tinha sido destaque também, nem jogou. A gente parou de ver técnica, qualidade para contratar. Você precisa ser reconhecido, aí vai perguntar pro cara, já jogou com 50 mil no estádio? Não, então não vou te contratar. Mas nós passamos por isso, Michel. Ou nós começamos já como titular absoluto da seleção brasileira? Cara, nós passamos por esse processo de chegar o dia a primeira vez. Eu joguei no Pelotas. Pelotas jogava a Série D do Campeonato Brasileiro. Então, mas aí você começa a jogar bola. E nós chegamos ali, pô. Aí você começa a jogar bola. Cara, você não tem uma ambição? É isso que eu tô falando. Você não se prepara a ambição pra chegar no São Paulo, no Flamengo, no Palmeiras, no Corinthians, no Grêmio, no Inter. É o que eu falo, a gente não começou já de titular no Palmeiras, do Corinthians. Você acha que os caras não vê a torcida, não vai no canal do Barolo lá ver o Barolo metendo pau, não vai lá ver a torcida na frente do estádio? O cara ele não tá ali, mas ele sabe que se ele for pra lá é por isso que ele vai passar. Eu tenho certeza, Benja, que não vai ser isso que vai impedir o cara de pegar e querer vestir a camisa do São Paulo. Com todo respeito ao Mirassol, mas o cara vai numa entrevista coletiva, lá deve ter
ter 4, 5 repórteres locais ali. bem, se ele abre a mano. porta numa entrevista coletiva lá numa sala de imprensa do Corinthians ou do Flamengo... Mas se o cara tem 100, pipocar pra velho. isso... Aí tem que fazer computação, pô. Entendendo? Vira TI. Mas eu acho que o que o Mano tá falando é assim, por exemplo, eu É vejo que ele não hoje... consegue se expressar. Não, Pelo contrário, que você Não, tem uma mas eu vejo hoje, por exemplo, hoje é são muito mais limitados, fácil você jogar no Mirassol do que no São Paulo. Mas é óbvio Clube que é organizado, com a cidade te abraçando, recebendo em dia. É muito mais fácil você jogar no Mirassol. Não estou dizendo que o jogador saia do Mirassol e vai jogar no Flamengo e não vai conseguir jogar. Mas hoje é muito mais tranquilo você jogar no Mirassol. Você entra com uma responsabilidade diferente. Gols com a camisa do São Paulo. Pergunta, esquema pro Reinaldo jogar. Se o Reinaldo for lateral Pergunta do pra time, 10 jogadores. É uma obrigação Você tática. quer jogar... Não, Vamos lá. Você quer entendo, jogar no Mirassol entendo. organizadinho, bonitinho, time bem? Entendo. Ou você quer jogar no São Paulo com toda essa acho- turbulência? Ele vai querer jogar no São Paulo. Eu acho que a O pressão Yuri é Alberto menor. não quis ir embora do Corinthians. Então, a pressão é menor, mas não é isso que tá fazendo o Mirassol estar onde tá. Não é essa falta Mas, de ó, pressão. por exemplo, o que tá- Barolo, o Mirassol hoje, o Reinaldo, jogando a bola que ele tá jogando, ele jogaria na lateral do São Paulo, no lugar do Enzo? Hoje, Poderia Fácil, jogar. fácil. Poderia jogar. Fácil, Mas aí que tá. fácil, Sabe por que ele tá jogando essa bola no Mirassol? Porque no Mirassol o Reinaldo hoje é rei. Tem um esquema montado pra ele jogar. Se ele tivesse hoje jogando no São Paulo, talvez ele não estivesse jogando essa bola que ele tá jogando. Sabe por quê? Ele ia ter que cumprir uma função tática que todo jogador de São Paulo tem que cumprir. No Mirassol ele tá jogando como se ele fosse o dono do time. E ótimo, o Mirassol montou um esquema pra ele jogar e tá dando certo. O São Paulo não montaria. Deu pra vocês entenderem o que é que eu desenho? Mas o Reinaldo, ele não fugiu Então, das características dele no Mirassol. Ele sempre jogou assim. Então, Assim mas não, aí pela que dá desse dessa jeito, forma. jogou assim. no lugar do campo. Ô, mano, Praticamente ô, sem mano, terceiro atacante pela ponta Ô, esquerda. mano, desculpa, mano. Por que você vai armar um esquema pro lateral esquerdo jogar? Cara? No Você tem que Mirassol armar esquema arma. pro No meia, pro Mirassol atacante, arma. O pro Mirassol, hoje, o centroavante. Reinaldo é o pô. craque do Mirassol. Não, ele é o Cara, jogador mas do tem mais time. não, Não, mas o Reinaldo Você não vai hoje armar é o dono esquema do pro time. lateral esquerdo, pô. Então, pois é. Mas no Mirassol os caras armaram. Não, mas aí é burrice. tá O cara, bom, tomou já o cara o negocinho dele hoje? tá rendendo, tá com qualidade, tá bem. Você tem que aproveitar isso. Ele tá na fase boa, você tem que aproveitar. O Reinaldo tá Quem bem. joga mais, o Reinaldo ou o Angileri? Reinaldo. Reinaldo ou Matheus Bidu? Não, hoje o Bidu. O Bidu tá Reinaldo jogando ou muito. Hugo? Um Reinaldo. dos Não. três laterais esquerdos Não, do mas Corinthians. o Bidu é melhor que o Reinaldo, Reinaldo. hoje. Tá louco? O Bidu ontem jogou muito também. O Bidu, o Ranieri Reinaldo- jogou demais ontem. Falei do Ranieri. Reinaldo hoje, pra mim, é um O dos próprio melhores Michael laterais do tava futebol. bem. O Bidon tava bem. Mas se você ver pela pontuação, ele é um dos maiores Pra mim, Hoje, o problema laterais do Reinaldo nunca foi futebol, foi a postura dele, muitas vezes desinteressada, muitas vezes não tô nem aí. É um jogador vida que segue. Teve um jogo do São Paulo que eu sempre uso como exemplo. São Paulo na Neoquímica Arena, acho que foi o 11º jogo, nunca mais esqueço. São Paulo perdeu mais uma vez, não ganhou uma dividida, não ganhou uma segunda bola. Foram fazer uma entrevista coletiva com ele. Reinaldo, mais uma vez o São Paulo perdeu aqui, mais uma vez a torcida indignada. Ele respondeu assim: vida que segue. Né? Eu em casa já tinha quebrado 2 controles remotos, uma televisão, dando um bico na televisão, e ele, vida que segue. Você vida anda que muito segue. nervoso, Barolo. Também? Você acha que eu não tenho motivo? Você acha que eu não tenho Quantos motivo? controles eu fiz você quebrar já? Michel. Michel, você fez bem, quebrar uns controles bem. Edu, Quieto, pô. até onde você acha no brasileiro, tá? Até onde você acha que o Corinthians... Quem Corinthians pode sonhar no Brasileirão? Quem sabe? que foi ele. Até Ele onde você acha que dá... Até onde você acha que dá pra ir o Corinthians no Brasileirão? A gente tem que ressaltar o trabalho do Dorival também, né? Porque com o elenco que o Corinthians tem, o Dorival tá fazendo O um elenco é trabalho ruim? bom. Não é a altura do Corinthians, o 30 milhões de folha salarial. Pô, é absurdo. É absurdo. Aí a gente vai na comparação de novo com o Mirassol. A gente tá falando no Corinthians, cara. A gente não pode ter algum jogador, desculpe, meu. Pra mim, esse Memphis aí tá no Corinthians levando a grana monstro. Você não gosta do Memphis? Pô, o cara tá 2 meses parado, é convocado pra seleção da Holanda e vai jogar os 90 minutos dos 2 jogos. Quer amarrar comigo agora? Pô, aí o Corinthians tá lá tratando o cara pro cara jogar pra seleção. Você que foi Essas camisa- coisas que não dá, cara, pra Você que entender. jogou com a 10 do Zico, também no Flamengo. Você que quase fez um gol do meio de campo, São Paulo e Portuguesa no Morumbi. O Depay é craque? Quem? Depay. Parabéns. Depay é bom jogador e ponto. E olha lá, velho. Bom jogador e ponto. Na minha época, desculpa a gente falar do passado, mas É referência. é referência. Mas na minha época, eu ficava no banco e olha lá, velho. Os caras enchem a bola desse cara pra caramba. Subiu na bola. Ai, porque ele usa faixinha na cabeça, vai cantar rap na favela. Negócio ali na arena, fera. Na arena, pô, só vê os números dele, Benja. Ô, mano, quanto tempo ele não joga? Ele tava... Ontem ele entrou, né, no segundo tempo ali, jogou alguns minutos, mas ele tava offline aí já há algum tempo. Pô, e agora vai pra seleção da Holanda. Amarra comigo, vai jogar os 2 jogos, certeza. 90 minutos, 2 jogos.
Aí o cara vem pra cá, tem o bendito e o maldito desconforto muscular. Não, porque na última convocação ele também jogou. Aí depois o Corinthians ele enfrenta lá a Copa do Brasil, lá o Atlético Paranaense, que deu aquele rebuliço todo, e depois ele sente o desconforto. Aí é que tá, o tal do desconforto. O que é desconforto muscular Você que jogou cara bola que tem que ganha? explicar pra gente. Michel, o que é desconforto? Um cara que ganha o que ganha, dói aonde? A coxa dói aonde? Adutor, posterior, inferior. O desconforto é olhar o saldo do celular e ver que o dinheiro não caiu. Pô, aí esse é o desconforto. Não Michel, caiu o os Depay, boletos que você chega, concorda com o cara. Edu? O Depay não é... Jogador. Craque, porque eu tenho... Craque pra mim é... Ronaldo, Ronaldinho... Pelé foi um fenômeno, Messi, Cristiano Ronaldo. Então eu não consigo colocar Memphis na prateleira desses caras. Não tem como. Tem como. É um bom jogador. É um bom... Craque pra mim, craque é desse nível. No futebol da atualidade da Europa, ele é o primeiro escalão, segundo ou terceiro? Quem? O Memphis? Quarto. Perfeito. Quarto. Quarto E olhem lá, hein? E olhem lá. Ó, Se você tivesse que escolher pro seu time hoje, Depay ou Arrascaeta? Arrascaeta. E olha que o Arrascaeta, pra mim, também acho um bom jogador, que jogou no Flamengo. Essa cara. Mas, pô, eu sinceramente, eu juro por Deus, cara, quando falou do Memphis, a gente, vou trazer o cara da Holanda e não sei o quê, a gente tem uma ideia do que o cara pode fazer. Qual é a expectativa de tu ver o cara jogar aqui? Pô, fazer jogadas, o cara tomar conta no meio campo. Meu, o cara joga em 30 metros e trota, beijo. Pô, eu jogo com 60 anos, eu jogo ali também, meu. Fico me perguntando se ele tivesse vindo do Barueri, com a personalidade do menininho que veio do Barueri, e jogasse a mesma coisa que ele jogou no Corinthians. Pô, se a gente estaria falando dele aqui. Mano, nessa hora já tinha voado no cangote dele. Umas 10 vezes já. Não, eu acho que quando ele chegou aqui, o extra-campo dele acho que foi muito legal. Sim. Calma. Por que muito legal? Calma, eu vou te explicar. Eu concordo, mas eu concordo com você. Tá bom. Eu tô em cima da pergunta do Barolo. É um jogador de fora, nós não estamos acostumados. O cara chegou, achei legal o cara querer conhecer a nossa cultura. Foi lá na... Não, é legal isso, Tá pra parte é extra-campo. pro Instagram dele, Benja. Sim, mas Para com a de rock dele, ganhou 10 milhões de views, o caramba. Aí, Você tá vendo? Olha, chegou. pô. Pô, o extra-campo dele é pô, bom. essa Não, mas eu não é que vocês me cortaram. Ele tá contando a trajetória. O cara ganhou 10 milhões de views que ele Vocês me cortaram. Pera lá, não dá também pra gente falar aqui que o Depay é um jogador meia boca, gente, porque... Eu falei meia boca. ninguém Ninguém falou meia boca. Não, mas as pessoas usam esse rótulo que ele é super valorizado. Olha, o pessoal fala do Depay porque é isso e aquilo. Cara, a gente tá falando aqui do maior artilheiro da seleção holandesa, que já teve infinitos jogadores aí com muita qualidade, jogadores aí com know-how, inclusive internacional também, que brilharam em vários lugares do mundo. Ele é o líder, tá? Na artilharia da seleção holandesa e o líder agora empatou com o Sneijder aí, pode passar também nas assistências. Então não é um cabeçudo, ele sabe jogar. Ele sabe Ele é cabeçudo. O Enzo fez uma análise e aí um debate aí com muita gente no CNN Sports, né, com o Benja, com o Mano, os principais aí. Então, os caras sempre dão... Já perceberam todo o programa, assim, não só esse programa. Começa analisando o jogo, tal, aí sempre puxa pro Memphis Depay pra tentar aí desmerecer o cara. Eu também não acho craque. Eu acho que a palavra craque hoje em dia ficou muito banalizada. Craque pra mim realmente era um Ronaldo Fenômeno, um Ronaldinho Gaúcho, até mesmo o Neymar, o Messi, né? Banalizaram muito essa palavra craque. Então, cara, é um bom jogador, acima da média, mas não craque. Então os caras querem muito desmerecer o Memphis, né? Mas é bom a gente daqui pra frente ficar de olho com o Memphis nessa aí de desconforto, aí é convocado pra seleção da Holanda, aí vai pra lá, aí quer ver que ele vai jogar os 90 minutos, ou próximo disso, aí é sacanagem. Aí volta pro Corinthians, pô, sente lesão. Eu acho que ele nem contra o Santos ele vai jogar, pra ser bem sincero, cara. Porque, cara, não sei quando que é a data do último amistoso da seleção dele. Mas a gente já vai estar sem o Hugo, que foi suspenso, né? Mas inteligentemente já não ia jogar mesmo contra o Santos, devido ao fuso horário, que jogou lá no Japão. Então, o Hugo foi inteligente ter tomado esse terceiro cartão amarelo. Aí não vamos ter Garro, não vamos ter. Cara. E eu espero que até a semifinal da Copa do Brasil a gente esteja aí com todo mundo, cara. Garro, Carrilho, Memphis. E tem o Vitinho também, né, cara? Que lesão que foi essa do Vitinho? Não dá pra saber ainda se foi torção, se foi ligamento, se foi, cara. Que azar do caramba, hein?
Que azar. Ainda não saiu nenhuma notícia, pelo menos eu não vi nada com relação a essa lesão do Vitinho aí. Se tiver atualização, a gente mostra aqui pra vocês. Então é isso, comenta aí, deixa o seu like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Valeu, é nóis!